questão de interpretação da lei e de bom senso. Essa combinação de fatores foi decisiva para garantir a um adolescente do Rio de Janeiro o direito de receber uma espécie de aposentadoria. É impossível não se impressionar com a história deste brasileiro vítima de uma doença rara. Quando nasceu, Johnny parecia perfeito. Ele tinha só umas manchas na perna, não era assim uma coisa assim, como é que tu vai falar, uma anomalia, não era criança normal. Com poucos meses de vida, mais um sinal de alerta. As manchas se espalharam por todo o corpo. Aquelas manchinhas vermelhas já virou bolha, né? Estouraram, viraram mancha de feridinha, ele ficou cheio de ferida. De início, os médicos imaginaram que aquilo fosse algum tipo de doença, uma coisa contagiosa. É sim uma doença, mas não contagiosa. Até hoje, já com 15 anos, Johnny tem o corpo tomado por feridas. Causa espanto que eles acham que é queimadura, que é onde eles... Isso mesmo, infecção. Onde eles chegam, todo mundo pergunta, que isso? Ele se queimou? Coitado, ele se queimou. Epidermólise bulhosa distrófica é o nome dessa doença rara e incurável. Trata-se de uma anomalia no gene que produz colágeno, a proteína que cola a pele ao corpo. A doença deixa a pele extremamente frágil. Qualquer atrito faz com que ela se rasgue. Para se ter uma ideia, um simples abraço mais apertado já causa lesões. Em geral, um pequeno contato, roçar da roupa, apoiar a pele, algum membro sobre uma superfície mais endurecida, roçar o atrito, vai desencadear o descolamento entre camadas da própria pele. E isso, a princípio, o que vai se notar é uma bolha. Depois que essa bolha se forma, ela pode ser sede de infecção. Então, infecta com facilidade. Forma essa infecção, às vezes com lesão com pus. Essa bolha seca, fica uma crosta, uma casca, depois isso sai, desprende e fica uma área cruenta, como se fosse uma queimadura que tivesse acontecido na área. Depois isso evolui para a cicatrização. O problema é que um ferimento mal cicatriza e surge outro trauma no mesmo lugar. Essa sequência de lesões que dificulta a regeneração da pele também deixa a vida de Johnny muito limitada. Assim, ele é uma criança que não tem, um adolescente que não tem... Assim, ele não teve uma vida como as outras crianças, brincar, correr, jogar bola. Ele tem aquele medo de esbarrar, machucar ele. Mas isso raramente acontece. Johnny aprendeu a se proteger. Está sempre quieto no cantinho dele. É um adolescente tímido e retraído, mas extremamente inteligente. O pai coruja e maior incentivador se orgulha de ter em casa um dos melhores alunos da escola. Resultado talvez de um ensinamento que este homem simples fez questão de passar ao filho. Nunca ter autopiedade. Se a gente criar uma visão de coitadinho, a gente vai criar um coitadinho, né? Então, eu sempre procurei falar para ele que ele tem que ser o melhor em tudo que ele faz. E se ele não tira uma nota boa, ele mesmo se repreende. Não tirei, essa nota não foi boa. A atrofia nas mãos é outra consequência da doença. Mas Johnny faz de tudo para ser o mais independente possível. Além de escrever, ele segura o copo sozinho e até joga videogame. Os pés também não escaparam, mas nem por isso ele parou de andar. São cicatrizes que se formam, a pele vai se formando com atrofia. Então, essa cicatriz atrófica que dá esse aspecto de papel de cigarro que a gente chama. É uma pele muito fininha, que fica ainda mais suscetível a trauma sobre ela. Já foram 4 cirurgias sem sucesso. Por mais que a gente tente, não consegue impedir que não grude de novo. A doença também deixou Johnny cego de um olho e já afetou o outro. E os médicos alertam, a anomalia também pode comprometer outros órgãos. Não é um paciente que tem um problema específico, é de um problema ele pode ter uma série de outras repercussões que precisam de acompanhamentos de vários especialistas diferentes. Assistência que o adolescente não tem. Há quase 4 anos, Johnny não vai ao médico. É que o hospital onde ele se trata fica em São Paulo e os pais não têm dinheiro para bancar as viagens. Quando ele vai viajar para São Paulo, ida e volta, ele paga a passagem, não tem erro não.
cada passagem é R$60, é hospedagem que a gente tem que pagar, tudo do meu bolso, ninguém ajuda em nada. A única renda da família é o salário do pai, R$ 1.200 por mês. Vai chegando a um ponto que a situação financeira vai ficando apertada e a gente começa a cortar coisas que a gente não pode cortar. Ele já não tem uma alimentação tão balanceada como ele tinha, porque devido a essa crise, essas coisas todas, já começa, o medicamento dele a gente já tem que ficar na ponta do lápis ali, que não pode faltar gás e essas coisas. A mãe procurou o INSS, ouviu dizer que alguns deficientes têm direito a um salário mínimo por mês, mas ela nem chegou a dar entrada no pedido. No balcão que eles fazem tipo uma triagem, né, ali mesmo, documento, lá, dali mesmo mandava eu voltar aqui. Hã? Não, o pai tem salário, o pai pode, ele não precisa que o pai tenha salário. É que para receber o amparo assistencial, a renda da família dividida pelo número de pessoas da casa não pode ultrapassar 1/4 do salário mínimo, ou seja, R$ 127,50. No caso da família de Johnny, o resultado está um pouco acima desse limite. Mas os pais não desistiram. Em maio deste ano, souberam que a Justiça Federal e o INSS atenderiam a população no Morro da Providência, no centro do Rio de Janeiro. E lá foram Johnny e a mãe, mais uma vez, tentar explicar por que precisam do benefício. Mas nem foi necessário tanto esforço. No juizado itinerante, Johnny passou pela perícia e ganhou o apoio da médica. Nós, da parte médica, liberamos para que ele recebesse esse benefício. A gente espera que tudo dê certo. E deu mesmo. O juiz e o procurador do INSS também se sensibilizaram com a história e chegaram a um consenso. O caso dele, muito específico, precisava de muito atendimento médico e a deficiência dele era muito visível, né? E por causa dessa dificuldade a gente mitigou aí esse critério de 1/4 salário mínimo para poder conceder o benefício. Desde junho deste ano, a família já conta com mais R$ 510 no orçamento. Eu espero que se abra um precedente para que haja um pouquinho de sensibilidade nesse sentido, né? Pelos nossos governantes, pelos nossos legisladores, né? Que olhem com mais carinho para todos que precisam, né? Que todos que estão fazendo um pedido lá, que tenham pelo menos a oportunidade de provar se realmente, né, merecem aquilo ali. É difícil arrancar algumas palavras desse menino que raramente levanta a cabeça para falar com estranhos. Mas quando pergunto o que ele espera do futuro, Johnny até responde e deixa escapar uma lágrima. Eu espero que minha vida melhore daqui pra frente, não sei. Só. No que depender do pai, que não cansa de dizer o quanto admira a força do filho, Johnny ainda vai ser muito feliz. Eu gostaria, no meu entendimento, que o Johnny tivesse tudo que ele tem vontade de ter, entendeu? Eu acho que ele é uma pessoa que merece, entendeu? E ele é tudo que ele queira.